Hoje estamos analisando um caso do final do século XIX, então relaxe enquanto vamos para o Canadá. Mary Pickering Tuplim nasceu em 5 de maio de 1870 no tranquilo povoado de Margate, situado no interior da Ilha do Príncipe Eduardo. Margate não era uma cidade no sentido formal, não havia mercados movimentados nem grandes edifícios. Em vez disso, era um modesto agrupamento de fazendas familiares e celeiros, situados entre as árvores e os campos, divididos pelo rio Sudoeste. Embora não fosse incorporada, Margate era uma vila em espírito, onde todos conheciam os vizinhos, e a vida seguia o ritmo das estações, da terra e do sino da igreja. Johnny e Margaret Tuplim viviam na região há muito tempo, e Mary era a 7ª de 10 filhos. Eles moravam de um lado do rio, cercados por pastagens e pomares, com a terra descendo suavemente até a margem da água. Os dias começavam cedo e acabavam tarde. Há animais para cuidar, feno para cortar, pão para assar, crianças para vestir e sempre outra tarefa esperando. Todos contribuíam, seja tocando gansos, carregando lenha ou trazendo baldes do poço. Os Tuplins, como muitos da região, tinham descendência irlandesa e escocesa. Seus antepassados chegaram após 2 grandes tumultos na Grã-Bretanha, as limpezas das terras altas na Escócia e a Grande Fome na Irlanda. As limpezas das terras altas, do fim do século XVIII ao início do XIX, expulsaram milhares de agricultores escoceses de suas terras, pois os proprietários priorizavam a criação lucrativa de ovelhas. Famílias foram despejadas das terras que cultivavam há gerações e restou-lhes pouca opção, além de se mudarem. Alguns foram para cidades industriais da Escócia ou Inglaterra, enquanto outros, mais ousados ou desesperados, partiram para a América do Norte. Os irlandeses chegaram em massa na Grande Fome. A Ilha do Príncipe Eduardo, com suas terras baratas e isolamento rural, tornou-se lar de muitos e, com eles, trouxeram sua fé católica, suas canções gaélicas e um profundo senso de parentesco. Quando Maria Tuplim nasceu, esses colonos já haviam criado raízes fortes. Eles eram proprietários de suas terras e eram conhecidos como pessoas trabalhadoras e industriosas, fortemente ligadas à tradição. A religião era central, assim como a reputação na comunidade. Um bom nome era fundamental e qualquer escândalo rapidamente se espalhava. A educação, embora válida, muitas vezes era secundária em relação à sobrevivência. Margate possuía uma escola de uma sala, comum no interior do Canadá na época. Ela era comandada por um único professor, responsável por ensinar alunos de todas as idades. A frequência mudava conforme a estação. Muitas crianças abandonavam a escola no início da adolescência, algumas antes, geralmente para ajudar na fazenda da família ou cuidar dos irmãos menores. Para as meninas, educação além do básico em leitura e aritmética era rara. Seus futuros já estavam traçados: trabalho doméstico, casamento e maternidade. Logo do outro lado do rio Southwest, em relação aos Tuplins, viviam os Millmans, outra família de agricultores. Eles eram vizinhos rurais, viam as lanternas uns dos outros do outro lado da água e se encontravam na igreja aos domingos, mas eram separados por campos, cercas e pelo rio. Os Millmans tinham 6 filhos e o mais velho, chamado William, nasceu em 1868, apenas 2 anos antes de Maria. Assim como Maria, William cresceu em um mundo definido pelo trabalho e pela tradição. Ele alimentava o gado, removia pedras dos campos e empilhava lenha para os longos invernos. A criação dele era semelhante à de Maria em quase tudo. A mesma comunidade, dificuldades e expectativas. Mas como filho mais velho, William carregava o peso adicional de ser aquele que eventualmente assumiria a fazenda e daria continuidade ao nome e ao sustento da família. A vida era simples, mas difícil, definida por trabalho incessante e luta constante. Na noite de 28 de junho de 1887, a casa dos Tuplim em Margate estava tomada pela tristeza. No mesmo dia, o Sr. e a Sra. Tuplim enterraram um filho. Após o funeral, a família retornou para sua modesta casa de fazenda, cada um carregando o peso daquela ocasião tão triste à sua maneira. A casa estava tomada por um silêncio de luto. Os pais de Mary, suas 2 irmãs e seus irmãos estavam todos lá, buscando o conforto que podiam na companhia uns dos outros. Mary, de 17 anos, sentava-se em silêncio na cozinha, embalando uma sobrinha. Ela falou pouco durante o dia.
Então, sem explicação, ela se levantou, entregou o bebê para sua irmã e saiu para fora. Ela não contou a ninguém para onde ia, só disse que sairia por pouco tempo. Diante do dia intenso, ninguém questionou. Sua mãe apenas supôs que ela queria um tempo sozinha para pensar. Mas à medida que o céu escurecia e Mary não voltava, a preocupação começou a surgir. O Sr. Tupling resolveu procurá-la. Ele foi até a casa de um vizinho chamado Sr. George Prophet, esperando que Mary pudesse ter ido para lá. Mas, ao ver 4 homens reunidos conversando, ele se afastou sem perguntar por ela, relutante em transformar o desaparecimento da filha em motivo de preocupação pública tão cedo. De volta para casa, ele procurou no celeiro e depois caminhou pela estrada de inverno próxima, mas não havia sinal dela. Ele voltou mais uma vez à casa do senhor profeta, desta vez falando diretamente com a senhora profeta, mas ela disse que não tinha visto Maria. Já era quase meia-noite e, sem notícias da jovem, a família só podia tentar dormir um pouco. Ao amanhecer, o Sr. Tupling retomou sua busca. Ele começou na casa de seu genro, James Somers. Depois continuou para as casas de George Henderson, Thomas Bryanton e Alice Connolly. Cada visita terminava da mesma forma, com um balançar de cabeça e uma resposta contida e preocupada. Ninguém tinha visto Mary Tupling, de 17 anos. A essa altura, a notícia do desaparecimento já havia se espalhado e iniciaram as buscas pela garota. Após horas de busca, ela não foi encontrada. Na quinta-feira, o desaparecimento dela já preocupava toda a comunidade. Grandes grupos de busca se formaram e os bosques ao redor foram vasculhados em busca de qualquer sinal do que poderia ter acontecido. Voluntários percorreram trilhas próximas ao Eel Creek, afluente do rio Southwest que passava sob a propriedade dos Tupling. Mesmo com os esforços, não havia sinal de Mary. A busca se intensificou na sexta-feira, quando o Eel Creek foi vasculhado, mas sem sucesso. Só no sábado, um dos buscadores avistou algo branco entre os arbustos. Uma inspeção mais próxima revelou um lenço de algodão, com a letra M bordada em um dos cantos. Quando isso foi mostrado para a senhora Tupling, ela imediatamente reconheceu como sendo de sua filha. A descoberta aumentou os temores que já se formavam entre os moradores de Margate de que a jovem provavelmente havia sido vítima de um crime. A comunidade seguiu procurando sem desanimar. Só na tarde de segunda-feira, 11 de julho, o corpo de Mary foi encontrado em Eel Creek, perto de sua casa. Ela havia sido amarrada a uma grande pedra, estimada em cerca de 36 ou 41 quilos, numa clara tentativa de manter o corpo submerso. Já se haviam passado 6 dias desde que ela se despediu dos pais, e seu corpo já estava parcialmente decomposto e inchado pelo tempo em que ficou na água. A polícia seguiu buscando evidências e, poucos metros do local do lenço, encontrou manchas de sangue na mata. Os policiais achavam que ali fora o local do crime e supuseram que, após matar a garota, colocaram seu corpo sobre um portão encontrado flutuando no rio, rebocando-o até o meio do riacho, onde o corpo foi solto para afundar e o portão ficou à deriva. Uma investigação foi rapidamente organizada, supervisionada pelo legista McKay do município vizinho de Clinton. Os procedimentos foram conduzidos da maneira formal habitual, com o objetivo de estabelecer a causa da morte e as circunstâncias que a envolveram. A sala do tribunal estava cheia de vizinhos, familiares e curiosos, muitos dos quais haviam participado da busca por Mary apenas alguns dias antes. Senhora Margaret Tupling, mãe de Mary, foi uma das primeiras a ser chamada. Ela confirmou que o lenço bordado encontrado perto do riacho realmente pertencia à sua filha. Ela falou sobre a rotina de Mary e seu comportamento nos dias antes de desaparecer, e sobre a última vez que a viu viva, como ela saiu de casa naquela terça-feira à noite para o que todos presumiram ser uma breve caminhada. Outras testemunhas incluíram os homens que encontraram Mary, assim como aqueles envolvidos em arrastar o riacho Eel e organizar os primeiros esforços de busca. 3 médicos chamados para o exame post-mortem revelaram que Mary levou 2 tiros na cabeça. Um deles entrou atrás da orelha direita, atravessou o cérebro e ficou alojado do outro lado do crânio. Eles insistiram que esse ferimento teria causado inconsciência imediata e morte em poucos minutos. A bala achatada foi apresentada como evidência. A próxima revelação chocou o tribunal quando um médico contou que Maria estava grávida de 6 meses quando foi morta. Para uma jovem solteira, a gravidez costumava trazer vergonha, isolamento e perda de reputação para ela e sua família.
Os médicos relataram ao inquérito que o estômago de Maria estava vazio e não havia água em seus pulmões, indicando que ela já estava morta ao ser colocada no riacho. O legista, então, perguntou se haviam sido encontradas feridas de defesa no corpo, ao que os médicos responderam que não. A natureza metódica e deliberada do crime, carregar o corpo até o riacho, amarrá-lo a uma grande pedra e submergi-lo, deixou o inquérito com poucas dúvidas de que se tratava de um ato premeditado. Após analisar as evidências, o júri do legista deu seu veredito. Mary Pickering Toopling, de 17 anos, morreu devido a um ferimento de bala na cabeça, resultado de um ato violento cometido por pessoa ou pessoas desconhecidas. Apesar de ninguém ter sido citado no inquérito, as fofocas locais já apontavam para um jovem antes mesmo do corpo ser achado. O jovem se chamava William Millman, rapaz de 19 anos de uma fazenda próxima, conhecido por seu envolvimento romântico com Mary. Havia rumores de que eles tinham se aproximado na festa de Ano Novo anterior e, como resultado disso, Mary agora estava grávida. Com o aumento dos rumores sobre seu envolvimento, William Millman foi a Charlottetown consultar um advogado sobre possíveis ações legais contra quem espalhava as acusações. Mas a viagem não teve o efeito que ele esperava. Ao voltar, cerca de 100 carroças bloqueavam a estrada da fazenda de seu pai e no campo ao lado, pessoas se reuniam, algumas gritando "Enforquem-no". William Millman foi então preso. Um segundo homem, Thomas Brighton, um funcionário do tio do Sr. Millman, também foi preso como possível cúmplice. No entanto, após um exame preliminar diante de 2 juízes de paz, ele foi liberado sem acusação. O pai de William Millman, Sr. John Millman, tentou oferecer um álibi para seu filho. Sem acreditar que ele pudesse estar envolvido em algo tão grave, ele afirmou inicialmente que William estava com ele quando Mary Toopling desapareceu. Mas enquanto falava, tomado pela emoção e pelo esforço, ele desmaiou. Quando se recompôs, ele admitiu que ele e a esposa participavam de uma reunião na igreja na noite do desaparecimento de Mary. William Millman foi então transferido para a cadeia do Condado da Rainha em Charlottetown para aguardar seu julgamento. O julgamento começou no final de janeiro de 1888 em Charlottetown, 6 meses após a morte de Mary. A acusação baseava-se só em evidências circunstanciais, porém extensas. Várias testemunhas colocaram William Millman perto da casa dos Toopling na noite em que Mary desapareceu. James Somers, cunhado de Mary, testemunhou que o viu na estrada naquela noite, usando um lenço na cabeça, aparentemente disfarçado. Outra testemunha, chamada Sr. Muttart, disse que viu William Millman conversando com Mary na estrada naquela noite e percebeu que ele cobriu o rosto com um lenço quando viu alguém passando por perto. Testemunhas viram o barco de William Millman cruzando o rio naquela noite e uma jovem o avistou perto da estrada de terra, perto da casa dos Toopling. O irmão mais novo de Mary, Donald, contou ao tribunal que viu William Millman em um caminho próximo. 2 tiros foram ouvidos naquela noite, que pareciam vir de perto da casa dos Toopling. Foi declarado que o Sr. Millman não participou das buscas e, ao ser questionado, não explicou seu paradeiro naquela noite. Uma das irmãs de Maria contou ao tribunal que Maria havia compartilhado seu segredo com ela e nomeado William Millman como o pai. No entanto, a evidência mais prejudicial foi apresentada por um jovem chamado Patrick Power. Ele disse ao tribunal que William Millman o procurou em 30 de junho, poucos dias antes do corpo ser encontrado, pedindo que jurasse um álibi falso. Segundo Power, Millman pediu que ele dissesse que passaram 2 horas juntos na noite do assassinato. O Sr. Power disse que, inicialmente, havia concordado com esse pedido, mas depois, quando foi levado diante de um juiz de paz, decidiu contar a verdade. Francis, irmão de Patrick Power, também testemunhou. Ele afirmou ao tribunal ter emprestado um revólver ao Sr. Millman em maio, que foi devolvido em 30 de junho, 2 dias após a morte de Mary. Ele acrescentou que, quando pediu a devolução da arma em 27 de junho, o Sr. Millman disse que precisava usá-la primeiro. Quando essa arma foi examinada pela polícia, foi confirmado que 2 compartimentos estavam vazios e 3 ainda estavam carregados. Também foi descoberto que a bala encontrada no crânio de Mary correspondia ao calibre da arma e foi confirmado que a testemunha não usou a arma depois que ela foi devolvida.
Ao longo dos 11 dias de julgamento, a promotoria chamou 48 testemunhas ao banco, apresentando um fluxo constante de depoimentos e evidências. Os procedimentos atraíam grandes multidões diariamente, com o público lotando o tribunal e se reunindo fora dele, ansioso para acompanhar cada novidade de um caso que envolvia toda a província. Após a promotoria concluir, o advogado de defesa de William Millman, E. J. Hodgson, apresentou seu caso. Ele chamou só 18 testemunhas. Mas, estranhamente, em vez de fortalecer a defesa de William, parecia fazer o oposto. O depoimento-chave da própria família dele contradisse seu álibi, lançando ainda mais dúvidas sobre o relato dele na noite em que Mary desapareceu. Em vez de criar dúvidas razoáveis, a defesa só aprofundou a impressão de que William tinha algo a esconder. A própria mãe de William, Dona Joanna Millman, disse ao tribunal que seu filho não estava em casa quando ela e o marido voltaram de uma reunião da igreja pouco depois das 10 horas daquela noite, mas acrescentou que ele chegou apenas alguns minutos depois e entrou na cozinha vestindo roupas escuras. Maria Elisa, irmã de William, contou que, enquanto os pais estavam fora, lembrou que William disse que iria ao rio nadar, o que ela achou estranho pelo horário. Outras testemunhas lembram de ver uma carroça naquela noite, descendo a estrada rapidamente, com 2 rapazes e uma moça dentro. Mas como a carroça estava indo tão rápido, eles não conseguiram reconhecê-los. A defesa também alegou que William havia pedido a Patrick Power um álibi, não para esconder culpa, mas para proteger sua mãe, pois temia que o choque da morte de Mary, combinado com a gravidez dela, seu papel como pai e sua condição de suspeito, seria mais do que ela poderia suportar. O Sr. Hodgson trouxe seus próprios peritos. Um funcionário de uma loja de munições disse que as balas tiradas do corpo de Mary Turpin não eram da mesma marca usadas na arma do Sr. Power. Além disso, várias pessoas testemunharam que haviam visto o réu disparar anteriormente 2 tiros, um na beira da estrada e outro em um pedaço de madeira. A defesa chamou novamente o policial McKay ao banco das testemunhas, e no tribunal ele foi solicitado a medir cuidadosamente as botas de William Millman. Ele fez isso e suas descobertas mostraram que as pegadas encontradas perto do rio eram visivelmente menores do que o calçado do Sr. Millman. Nas considerações finais ao júri, o Sr. Hodgson destacou o princípio da dúvida razoável, ressaltando que só a suspeita não bastava para condenar. Ele destacou que o caso não tinha nenhuma evidência direta e dependia demais de suposições. Ele afirmou que William Millman não poderia cometer o crime no tempo sugerido e disse que seu cliente estava em casa quando alguns alegaram tê-lo visto no barco. Olhando para o júri, ele disse que, levando em consideração o momento em que os tiros foram ouvidos, simplesmente não havia tempo suficiente para ele colocar o corpo de Mary em um barco, remar por cerca de 400 metros, deixá-lo afundar no rio e ainda voltar para casa, praticamente no mesmo horário em que seus pais retornaram de uma reunião na igreja. O procurador-geral Peters, pela acusação, contestou essa visão. Ele ressaltou que a dúvida razoável precisa ser lógica, não baseada em suposições, e frisou que só William tinha motivo claro para prejudicar Mary, já que os outros não levantaram suspeitas naquela noite. No dia seguinte, o juiz Henley resumiu o caso em 4 horas. Durante todo o tempo, ele ofereceu pouco incentivo à defesa, dando mais peso a grande parte dos argumentos da promotoria. Às 4 de fevereiro de 1888, o juiz instruiu o júri a deliberar o veredicto. Apesar de não haver prova direta, testemunha ocular ou confissão ligando William Millman ao assassinato, muitos consideraram os indícios circunstanciais convincentes. Seu pedido de álibi falso, proximidade ao local do crime e comportamento suspeito levantaram dúvidas sérias. No fim, a opinião pública se dividiu. Alguns acreditavam em sua inocência, outros o consideravam culpado. O júri deliberou por 5 horas antes de retornar para anunciar que consideraram o réu William Millman culpado. Um suspiro ecoou pela sala do tribunal lotada e William desmaiou de repente, tendo que ser carregado pelos guardas. 5 dias depois, em 9 de fevereiro, o tribunal novamente atraiu uma grande multidão quando o Sr. Millman foi trazido para ouvir sua sentença. O júri recomendou clemência, mas o juiz Henley rejeitou o apelo, dizendo que a indulgência era imerecida
À luz da natureza premeditada do crime e da inocência da vítima, ele declarou que William Millman seria mantido sob custódia e depois executado por enforcamento dentro dos muros da prisão de Charlottetown. William foi levado de volta à cela. No fim de março, ele tentou fugir atacando um guarda com uma garrafa em uma tentativa desesperada de escapar da prisão. No entanto, ele foi rapidamente contido e mantido sob restrição pelo resto da detenção. Na manhã de 10 de abril de 1888, 50 testemunhas se reuniram dentro dos muros da prisão de Charlottetown. Apenas aqueles com permissão especial puderam comparecer e todos ficaram em silêncio quando, alguns minutos após as 8h, o mandado de execução foi lido e as orações finais foram feitas. William Millman foi então enforcado. Ele foi para a morte mantendo sua inocência, nunca admitindo culpa pelo crime. Agora, todos achavam que a execução havia marcado o capítulo final de um caso que abalou a ilha do Príncipe Eduardo, um caso de traição amorosa e perda. No entanto, a história ainda não havia terminado. Mais tarde foi descoberto que quando o exame post-mortem foi realizado no corpo de Maria, sua cabeça havia sido removida e enviada para Charlottetown para uma análise mais aprofundada. Naquela mesma noite, ela foi enterrada em Margate, no mesmo túmulo onde seu irmão mais novo havia sido sepultado apenas uma semana antes. Mas dessa vez não houve cerimônia e nenhum membro da família estava presente, e ela foi enterrada sem a cabeça. Ao longo dos anos, a família Tupling manteve a história da morte e enterro de Mary, até que um parente, após ouvir os relatos, investigou o destino de seu crânio. Ele acabou descobrindo que o prédio que antes servia como escritório do legista e que agora era um restaurante ainda guardava uma caixa rotulada e dentro dela estava o crânio de Mary Tupling. No dia 21 de agosto de 2016, quase 130 anos após sua morte, o crânio de Mary foi reunido ao restante de seu corpo. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.